Eu aproveito, então, para dar sequência, convidando, então, para o tema toxicologia e alcoolismo nas relações de trabalho, a palestrante, psicóloga, Kátia Silvana Piroli. Eu com essa luz aqui não estou enxergando, tá, gente? Convidamos também o primeiro debatedor, Adalto Bentivenha Filho, assessor da presidência do CEDCESP. E convido, como presidente da mesa e debatedora também, a juíza do trabalho e professora, doutora Tereza Cristina Narras. Aguardar só um minutinho, porque como a gente teria o intervalo de 15 minutos, isso foi informado à psicóloga, tá, que é a palestrante, mas a gente já providenciou o convite a ela, que ela estava sentadinha aguardando lá fora. Houve essa mudança agora aqui no momento. E aí é só aguardar um minutinho. Aproveito para relembrar sobre a necessidade dos certificados, tá? Quem não informou o e-mail ainda, informa, por favor, a nossa recepção lá na entrada para receber os certificados e, então, serão enviados por e-mail, ok? A todos os participantes aqui pela Escola Judicial. Já estamos recebendo, então, a Kátia Silvana Piroli. Marcos. Ô, rapaz, como é que você tá? Deu certo aí o áudio. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra à presidente da mesa, a doutora Tereza Cristina Narras, mas antes, apresentando um pouquinho melhor, posso fazer essa apresentação. A doutora Tereza Cristina possui graduação em Direito pelo Centro Universitário Eurípides de Marília, mestrado em Direito, Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutorado em Direito, Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo também, doutoranda pela Universidade Castilla de la Mancha, Espanha, pesquisadora e master pela mesma universidade, professora convidada da PUC, Gogea, não é? Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e FGV Law, professora doutora titular da Fundação Armando Álvares Penteado, também com experiência na área de Direito, ênfase em Direito do Trabalho, processual, civil, processual do trabalho, atualmente juíza substituta na 3ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, juíza auxiliar da Vice-Presidência Administrativa do mesmo tribunal e juíza titular da 61ª Vara do Trabalho de São Paulo. Ok? Correto? Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia não, quase boa tarde, né? Primeiramente eu quero agradecer imensamente ao CEDCESP, que por mais um ano nós podemos realizar esse evento aqui no sindicato, ao Dr. Narciso, que não mede esforços para que realmente a gente consiga fazer esse entrosamento entre as entidades sindicais e o próprio tribunal e os juristas, professores, para a discussão da lei a respeito dos transportes, né? Uma lei polêmica, como os senhores perceberam. Para o ano que vem, eu espero que a organização vou passar a organização para o Dr. Renato Sabino e o Dr. Roberto Rezende, não é? Porque eu estou me afastando por 2 anos.
E para o ano que vem fica a dica para a gente poder fazer um período maior com relação à jornada, não é? Porque o ano passado também nós tivemos passamos um pouco do tempo com relação a essa discussão, ou então possamos fazer um dia inteiro, que o ano passado nós fizemos o dia todo, ficou um pouco cansativo, e aí esse ano nós resolvemos fazer um pouco mais fracionado, um pouco mais apertado o programa, mas eu acho que está na hora da gente pensar em fazer realmente em 2 dias, né, doutor Manuel? Mas enfim, eu quero agradecer imensamente, é sempre uma alegria estar aqui. Quero agradecer a doutora Kátia, que sempre nos prestigia, né? Todas as vezes que nós precisamos, ela nos socorre, é uma grande especialista no tema. A doutora Kátia é psicanalista, não é? E psicóloga e psicanalista, e é mestre pela Universidade de São Marcos e professora assistente na Universidade de Guarulhos, né? Então, eu agradeço mais uma vez, doutora Kátia, por nos prestigiar. Ela escreve também no volume 2 do nosso livro, né? Se os senhores perceberam, tem a LTR está aí. Com relação aos eventos que nós fizemos no ano passado, foi possível, inclusive com o evento que foi feito aqui no SEDCESP, foi possível que nós pudéssemos organizar o primeiro livro do programa Trabalho Seguro do TRT a respeito das relações de transportes, relações de trabalho nos contratos de transportes. E para o ano que vem, a doutora Kátia está escrevendo já no segundo volume desse livro, que é uma continuidade dos estudos, e a gente resolveu fazer uma organização bem diversificada, falando inclusive com outras áreas, não do direito, mas com outras áreas que são ligadas ao direito, que nós precisamos, e por isso a doutora Kátia vai nos prestigiar com o artigo. Doutora Adalta, sempre um prazer estar com o senhor, né, presente também em todos os eventos que nós promovemos. E, enfim, vou passar a palavra à doutora Kátia, que vai nos falar a respeito da questão da toxicologia e dos problemas de alcoolismo com relação à pessoa do trabalhador. Eu queria agradecer muito o convite para estar aqui, é sempre uma honra poder estar participando desses eventos, né? E acho que falar desse assunto é um assunto espinhoso, porque dificilmente alguém, né, não tem um convívio, ou direto ou indireto, com alguém que faz uso de álcool e de droga. Muito raro hoje em dia a gente ter uma família que não tenha isso, ou amigos próximos, ou colegas de trabalho. Então, acho que é um assunto bastante difícil, né? E aí eu pensei de dividir esse assunto, porque assim, o tema seria a toxicologia e o alcoolismo nas relações de trabalho, e eu pensei de fracionar ele. Primeiro falar da questão do álcool e da droga, depois falar da questão do trabalho, para poder juntar as duas coisas. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode pensar é que tanto o álcool como a droga, eles fazem parte do que a psicanálise chama de adições. Então, assim, a gente pode ter adição de álcool, de droga, pode ser de comida, pode ser de sexo, pode ser de jogo, tudo aquilo que se torna prejudicial para a vida do indivíduo a gente chama de adição. Então, eu vou usar mais o termo adição em vez de ficar falando de álcool e droga. E aí, a primeira coisa importante para pensar é que a psicanálise, ela enxerga a adição não como uma doença, que é diferente da medicina. Para a medicina, você tem um CID, inclusive, que é o Código Internacional de Doença. Qualquer lugar do mundo que você for, você vai com um CID de alcoolismo, ele é doença no mundo todo. Para a psicanálise, é como se isso fosse muito mais grave. O alcoolismo, a drogadição, as adições, de maneira geral, elas não são uma doença, elas são um sintoma de uma doença muito maior. Então, quando o indivíduo está fazendo uso do álcool, uso da droga, ou de uma adição qualquer, o que a gente vai pensar é que esse indivíduo tem uma doença maior. Seria a mesma coisa que a gente fizesse uma analogia quando uma pessoa está com uma febre muito alta. Se ela está com a febre não é a doença. A febre só está dizendo que aquele indivíduo está doente. O que ele tem a gente não sabe. Então, no álcool e da droga, a mesma coisa. O álcool e a droga são a febre. Então, assim, se o indivíduo está usando o álcool e a droga, tem alguma coisa muito maior por trás daquilo.
E aí a pergunta que a psicanálise vai se fazer, que é muito diferente do que a medicina vai fazer, porque a medicina vai tratar o uso do álcool e o uso da droga. O que a psicanálise vai pensar é o que está por trás disso. Porque se você pergunta para um indivíduo por que ele usa droga, ele vai responder uma grande verdade. Ele vai dizer que é porque é muito bom. Né? Se alguém disser que usar álcool, usar droga é ruim, é mentira. Né? Todo mundo que já fez, ou faz, ou conhece alguém que fez, fala que é muito bom, a sensação é muito boa. O que a gente teria que estar se perguntando é para que aquilo está na vida do indivíduo. A serviço do que o álcool e a droga entrou na vida do indivíduo. E aí a gente teria que pensar onde é que isso começa. E isso começa num lugar que a gente pode pensar que tem dois caminhos. É um caminho do mundo interno e um caminho do mundo externo. Então, vou falar primeiro do lado de fora, que seria o mundo externo. Eu imagino que todo mundo aqui também concorde que viver não é muito fácil. Né? Viver é uma coisa difícil para todos. Né? Não é para mim, não é para todo mundo. Né? E isso é difícil por quê? Em um determinado momento da existência humana, a gente resolveu se tornar civilizado. E isso tem um custo. Não bastasse a gente viver numa civilização, a gente é submetido a viver dentro de uma cultura. E essa cultura também traz um custo. Não bastasse isso, a gente ainda é obrigado a viver numa coisa chamada sociedade. Tudo isso traz consigo normas, limites, regras, uma série de imposições que faz com que a gente tenha que viver não do jeito que a gente quer, mas do jeito que a gente pode. Ou seja, se a gente pudesse viver do jeito que a gente quer, a gente faria tudo a qualquer momento, sem nenhum limite, sem nenhuma regra, sem nenhuma norma, sem nada. O fato de fazer com que a gente viva em sociedade, a gente é submetido a gente chama de não poder tudo. Esse não poder tudo, quando a gente pensar na drogadição, a gente vai ver que isso não existe. Né? No álcool e na droga, se pode tudo. Né? Quando você dissolve o indivíduo no álcool e na droga, ele acaba podendo tudo. E aí a gente tem, né, para poder lidar com esse sofrimento da vida, que é imposto pela civilização, pela cultura e pela sociedade, a gente tem duas formas de lidar com esse sofrimento. O primeiro, que seria o que a gente chama de sublimação, para traduzir de uma forma mais corriqueira, seria transformar tudo aquilo que a gente tem de destrutivo dentro da gente em algo construtivo. E aí, pensando no tema de hoje, o trabalho é uma forma extremamente construtiva de você não sair por aí fazendo tudo o que você tem vontade. Então, o trabalho te ajuda a ter uma vida mais construtiva. E a outra forma que a gente tem seria, por exemplo, as adições. E aí a gente pode pensar em todas as que eu falei, né? Algumas pessoas falam assim, eu não bebo, eu não fumo, mas come desorganizadamente a ponto de provocar problemas na saúde. Tem uma vida sexual com inúmeros parceiros, várias vezes por dia, não é uma relação sexual com uma finalidade amorosa, é simplesmente uma descarga, é sempre o prazer imediato, na comida, no sexo, no jogo, nas compras, nas tecnologias. Tem gente que não tira o nariz do celular o dia inteiro, não é? Então, assim, acaba se tornando um vício, tanto quanto o álcool como com a droga. Então, essas duas formas que a gente tem, né, uma forma construtiva e a outra destrutiva, a gente vai pensar que o álcool e a droga, que são o tema principal aqui, vão estar o tempo todo impedindo com que essa sublimação, que seja transformar algo destrutivo em construtivo, possa acontecer. Eu não sei se fica muito claro, mas, por exemplo, quando a gente fala transformar algo destrutivo em construtivo, vou dar um exemplo bem fora da nossa realidade aqui. Imaginar alguém que tenha uma predisposição a ser tão destrutivo que ele tem vontade de matar os indivíduos e cortar esses indivíduos em pedaços. Você tem essas duas saídas. Você pode ter a saída sublimada e esse cara se transformar num cirurgião, onde ele realmente vai cortar as pessoas em pedaços, com uma justificativa, né? É para a saúde, ele está dentro de um centro cirúrgico, com anestesia, então ele não vai causar um mal a esse indivíduo. Ele vai achar um jeito de transformar isso que é destrutivo dentro dele em algo construtivo. Se ele não consegue fazer isso, ele se transforma num psicopata e sai matando pessoas e cortando aos pedaços. Então, esses são os dois caminhos, né, que a gente teria. E o uso do álcool e da droga, logo, né, fica nessa segunda possibilidade. Não bastasse tudo isso, essa sociedade que a gente é obrigado a viver, hoje em dia ela é chamada de sociedade pós-moderna. Ela tem vários aspectos que são características dela. Eu vou só falar de alguns para a gente poder pensar na questão do álcool e da droga, que ela privilegia algumas coisas. Então, por exemplo, a aparência, né? Então, assim, para as mulheres principalmente, né? Você tem que ser magra, né?
você tem que estar sempre em ordem, e para as pessoas de uma maneira geral, você tem sempre que estar feliz. Experimenta ficar triste para você ver se já não começam a te olhar estranho, esquisito, esse cara está precisando de ajuda, precisa de um psiquiatra. Então, um privilégio da aparência. Uma outra coisa que se privilegia muito na nossa sociedade, eu só vou dar 2 exemplos, né? É o consumismo. Então, o que acontece? Né? Você é incitado a comprar, comprando o produto vem junto com a felicidade. Aí você compra o modelo, eu já nem sei qual o iPhone tá, né? Se é o 5, o 7, o 10, né? Mas começou no 1, né? E vai indo. E assim, e aí você compra o segundo, você compra o terceiro. E a felicidade você acaba percebendo que não vem junto com isso. E o que interessa pra gente, que é uma característica essa da sociedade pós-moderna, que é chamada de imediatez. Tudo tem que ser absolutamente rápido. Nada pode ser num tempo mais longo, num tempo mais elaborativo. Tudo tem que ser muito rápido. E aí a gente pode pensar, né, nos exemplos que eu já dei, comida, jogo, sexo, e aí o álcool e a droga entrando como algo que traz um prazer imediato. Você usou o álcool, o prazer é imediato, você usou a droga, o prazer é imediato. E para nosso azar, né, quem escolhe esse caminho, vai ter, a partir do uso do álcool e da droga, desencadeado dentro de si um sentimento que a gente na psicanálise chama de desamparo. O desamparo ele é um sentimento de todos nós temos esse sentimento. Por quê? A gente nasce, enquanto ser humano, a gente nasce muito desamparado. Se você comparar, né, o nascimento de um potro com o nascimento de um humano, um potro não dá 5 minutos, ele já está andando, né? Um ser humano leva em torno de 1 ano para conseguir andar. Olha o tempo que ele fica dependente de um outro ser humano. Essa primeira ligação que a gente tem com um outro humano que cuida da gente, promove uma dependência para sempre dentro de nós. Quem disser, bate no peito e diz assim, eu não dependo de ninguém, uma grande mentira. Né? Quem consegue dizer que vive sozinho, está mentindo para si, mentindo para o outro. Então, esse desamparo, né, no uso do álcool e da droga, a gente vê ele muito mais exacerbado, ele é muito mais intenso. E o que acontece, né? Esse desamparo, promovendo essa dependência, a gente vai ter os 2 caminhos. A gente pode tentar sublimar isso e vai trabalhar, vai para as artes, vai para a literatura, vai para o lazer, vai para outras coisas construtivas, ou você pode ter as adições para suprir essa falta. A partir do momento que você coloca uma adição na sua vida, você coloca o álcool, a droga, a comida, o jogo, qualquer coisa, você não precisa mais do outro. E não bastasse isso, né, a questão do álcool e da droga é que você tem ela com muita facilidade. Né? Se você sair aqui, atravessar a rua, você vai encontrar qualquer lugar que vende álcool, qualquer lugar que vende droga. E aí o álcool e a droga passa a substituir o outro na vida da pessoa que faz o uso. Né? E uma outra coisa que é muito complicada, e eu acho que é difícil de entender, porque quem convive com um alcoolista, com um drogadito, sempre pensa nele como alguém que não tem força de vontade, que não tem caráter, que é um preguiçoso, que ele não para porque ele não quer, que ele não pensa no outro. Tudo isso é verdade, né? Se a gente pensar, tudo isso é verdade. Agora a gente tem que pensar por que isso é verdade, né? Por que, por exemplo, um alcoolista, ele não olha mais para a família dele? Né? Por que ele não tem mais carinho pela esposa, não tem mais preocupação pelos filhos? O que acontece que ele vai se desligando de todo mundo? Então, essas características que são as características populares, a gente pode pensar que esse indivíduo está com algo adoecido dentro dele, que é o próprio pensamento. Ele não pensa mais da mesma forma que um indivíduo, entre aspas, normal. Ele não pensa em consequências. Tudo que a gente faz tem uma consequência. Se você faz uma coisa boa, você tem uma consequência. Se você faz uma coisa ruim, você tem a consequência. E você sempre, né, supostamente, pensa nisso. Um alcoolista e um drogadito não tem isso. Ele tem uma falha no processo de pensamento. Tanto que assim, né, todo mundo aqui já deve ter visto, né? O que você ouve de resposta quando você fala assim para uma pessoa? Você precisa parar de beber. O que ele comumente responde? Nunca tiveram essa situação? Você precisa parar de beber, né? É só socialmente, eu paro quando eu quiser, né? Essa é a frase típica de um alcoolista e de um drogadito. Você chega para ele e fala assim, olha, a próxima overdose que você tiver, você pode não voltar mais, você pode morrer. Imagina, eu paro a hora que eu quiser, eu consigo controlar, né? Eu tive uma overdose, mas foi sem querer, né? Aí eu paro de beber a hora que eu quiser. Vocês é que acham que eu tenho um problema. O problema são vocês. Vocês é que causam um problema na minha vida.
Então, esse discurso do alcoolista, a gente pode pensar, do drogadito, a gente pode pensar que é um discurso de um pensamento tão adoecido que ele não consegue perceber nem aquilo que ele fala, né? Por isso que não adianta xingar, não adianta bater, não adianta pôr para fora de casa, não adianta... Aliás, acho que não adianta muita coisa, né? Também não me perguntei o que adianta, porque não sei se alguém sabe, né? Pensando nisso, essa incapacidade dele para tolerar a frustração vai ficando cada vez maior. Conforme aumenta o uso do álcool, aumenta o uso da droga, ele vai ficando cada vez mais frustrado, vai aumentando cada vez mais para tentar entrar, né, num mundo menos frustrante. Ele não percebe que ele se engata num círculo vicioso e, comumente, né, geralmente o desfecho disso a pessoa acaba morrendo, ou pelo uso do álcool ou pelo uso da droga, né? Por que a droga é tão interessante, então, para esses indivíduos, né? Porque ela promete o silêncio da dor, né? A dor que todos nós vivemos e que a gente tem que enfrentar aí todos os dias, todas as horas, a droga, o álcool, promete o silêncio disso. Então, se promete isso, né? E para nós, que já é difícil, imagina para um alcoolista ou para um drogadito que tem no seu pensamento uma falha, né? Tem uma coisa adoecida lá dentro. Essa doença que não deixa ele pensar, não consegue fazer com que ele pense que essas dores que são insuportáveis têm outro jeito de ser elaboradas, né? Elas podem ter uma saída, né? E aí, pensando nas questões do trabalho, que eu acho que seria o link que a gente vai fazer, álcool e droga e trabalho, umas primeiras perguntas que as pessoas fazem para a gente quando nos conhecem, né, depois do nome, é o quê, né? O que você faz, né? Então, assim, o que você faz, que é o seu trabalho, que é o seu emprego, geralmente te nomeia, vem junto com a sua identidade, vem o seu trabalho. É quase como se o que você faz fosse parte de você mesmo, enquanto identidade, enquanto pessoa. E aí eu fiz um recorte que não tem nada a ver com a palestra de hoje, mas para vocês verem que interessante, né? Que se a gente pensar no trabalho ao longo da história da humanidade, eu vou usar a Bíblia não como uma questão religiosa, mas porque nos traz ali de como a humanidade apareceu na Terra. E eu acho que tem uma questão muito interessante ali a respeito do trabalho. Não sei se todo mundo tem contato, que eu já ouviu falar, mas a gente vivia no paraíso, né? Então, Adão e Eva viviam no paraíso e viviam no tal do ócio, ou seja, não faziam absolutamente nada. Eles não precisavam fazer absolutamente nada. Quando eles desobedecem Deus, o primeiro castigo que a humanidade recebe é o trabalho. Então, assim, quando eles desobedecem Deus, Deus diz para ele assim, né? Aqui vocês tinham tudo de graça, não precisavam fazer nada. A partir desse momento, vocês vão precisar de trabalhar e com o suor do seu rosto você vai conseguir o seu sustento. Então, o primeiro castigo divino do homem é o trabalho. Uma outra coisa que vem junto, e que eu acho que é muito interessante na nossa cultura, Deus amaldiçoa as mulheres que a partir daquele momento, quando elas saem do paraíso, elas vão ter os seus filhos com dor. E na nossa cultura, o parto é chamado, né, de trabalho de parto. Então, assim, de novo, o trabalho associado com a dor, associado com algo ruim, né, associado com o castigo e com a dor. Uma outra coisa que é bastante interessante, as civilizações greco-romanas foram extremamente importantes, e a gente tem consequências dela na nossa cultura até hoje. Nessas civilizações, a gente tinha o trabalho somente realizado por escravos. Então, o trabalho era algo extremamente ruim. Então, o que se tinha? O ócio também. Então, o ócio era cultuado. As escolas cultuavam o ócio. O próprio termo escola significa ócio. Então, se aprendia no ócio. O ócio era o que dava a felicidade para a vida. Então, o trabalho era reservado somente para os escravos. Então, olha, o castigo, a dor, e não se bastasse isso, é algo só para um escravo realizar. Então, para você ser feliz, você tinha que ficar no ócio. E, por fim, né, acho que para a nossa cultura, a origem latina da palavra trabalho vem de um instrumento de tortura chamado tripalium. Então, a palavra trabalho vem da origem de um instrumento de tortura que era utilizado para punir escravos rebeldes. Então, assim, eu fiz essa pequena digressão para sair um pouco do assunto que a gente estava falando, para vocês verem que interessante, né? Porque agora o que eu vou ter que dizer? O contrário de tudo isso que eu disse. Por
Porque dentro da nossa cultura, dentro do momento que a gente vive, o trabalho ele serve quase como um organizador psíquico. Né? Uma das autoras que eu pesquisei para escrever sobre isso aqui, ela diz assim, né, por que será que, nesse momento da história da humanidade, a gente procura, né, ser escravo? Por que será que a gente procura algo que foi tão denegrido ao longo da história? Por que será que a gente procura o castigo? Por que será que a gente procura esse lugar de dor? Né? Ela faz a pergunta, não responde, eu não sei também se tem outra coisa que eu não sei se tem resposta, né? Mas voltando, quando eu falo que ele é um trabalho, é um organizador psíquico, eu não sei se alguém aqui já teve a experiência de ficar desempregado, né? É absolutamente desorganizador. Eu fiquei desempregada 2 vezes e por um período de tempo curtíssimo. Eu era muito novinha as 2 vezes e eu lembro a sensação horrível de ver, né? Meu pai saindo para trabalhar, minha mãe saindo para trabalhar, meu irmão saindo para trabalhar, eu em casa, né? Depois que você tinha feito todas as tentativas, não sobra mais nada para fazer. Então, assim, tem uma hora que você não quer mais dormir, que você não quer mais comer, que você quer trabalhar, você quer sair daquilo. É horrível ficar desempregado. Imagina, né, para uma sociedade como a nossa, onde o trabalho é tão organizador e, ao mesmo tempo, vem revestido dessa coisa que é muito inconsciente, muito cultural, de que o trabalho ficou ligado a algo muito desprazeroso, né? Então, outros autores vão falar de umas questões interessantes. Isso, é lógico, não está falando do trabalho de todo mundo, ele está falando do trabalho no contexto cultural, no contexto da nossa sociedade. Que o que a gente tem no trabalho hoje é uma coisa sem sentido, né? O trabalho não tem sentido. Que o trabalho não tem alma, é quase como se o trabalho fosse uma casca vazia. Você tem que ir porque você tem que ir, né? Você não teria muito questionamento para isso, né? Valoriza a ação e não a reflexão. Ou seja, eu já me vi em situações, algumas vezes na universidade, de fazer assim, mas por quê? Não é por quê, você tem que fazer. Você não pode questionar, né? E eu estou dando um exemplo bobo, né? Às vezes de um documento que tem que preencher, mas por quê? Não tem o porquê, né? Você não pode refletir no trabalho. O trabalho é voltado para a ação, né? Lembra um pouco aquele filme do Chaplin, né? Onde ele está lá naquela bancada apertando parafusos, né? E ele vai para casa dormir e ele continua naquele movimento de apertar parafusos. A gente meio que sem perceber, a gente está nesse momento atual, né? De um trabalho sem reflexão. Uma outra coisa que é bastante comum, e acho que todo mundo já deve ter experimentado isso, o quanto a gente vive um momento do individualismo no trabalho, né? Quantas vezes a gente precisou de alguém, precisou de uma situação onde você sabe que uma outra pessoa pode te abrir a porta, pode te ajudar, pode te dar um caminho, pode te dar um atalho, e aquilo não vem, né? A gente está... Quando eu falo dos outros, eu estou falando de mim, estou falando de todo mundo. A gente acaba ficando muito individualista. Outras questões que eu levantei aí a respeito do trabalho é que quanto pior é o trabalho, né, quanto ele é menos criativo, quanto ele é mais repetitivo, quanto ele é mais rígido, quanto mais frustrante ele é, mais ele vai falhando nesse lugar que ele teria que estar, de ser uma coisa que sublima, né, de ser aquilo que transforma aquilo que a gente tem de destrutivo dentro da gente em algo construtivo. E aí a gente pensa, né, que o trabalho falhando na vida dos indivíduos se abre exatamente a porta do álcool e da droga, né? Então, se a gente pensar, eu sei que o tema de hoje aqui é trabalho, mas se a gente pensar que o trabalho, entre aspas, dos jovens é escola, que escola que eles têm, né? A não ser os que têm a oportunidade de ter uma escola particular, e mesmo assim, né, eu atendo bastante adolescentes, de vez em quando eles falam assim para mim: eu entendo por que eu tenho que aprender tal coisa na escola, né? Então, ocupam ele com um monte de coisas que não vão servir para nada e ele não sabe fazer uma conta de juros. Ele não sabe fazer uma diferença de produto no supermercado, onde ele pegue o produto, veja o preço, veja a quantidade que tem num produto, a quantidade que tem no outro, para saber qual é o mais barato. Não, ele vai estudar coisas, por exemplo, como logaritmo. Onde ele vai usar isso, né? A não ser quem vai estudar matemática ou engenharia, não sei onde ele vai usar isso. Então, mesmo a educação, que deveria ser algo que te ajudaria a sublimar, que seria o que o adolescente teria como trabalho, também não está servindo. Então, a gente tem essa epidemia que é, hoje em dia, a questão do álcool e da droga. Não vou dizer que é 100% dos casos, mas muitas vezes ligada a depressões,
por um entristecimento com o esvaziamento da vida como um todo, né? Se a gente para pensar o quanto a vida está esvaziada de coisas construtivas e cada vez mais preenchida com coisas destrutivas, violentas, é só ligar a televisão, né? Você liga lá, não precisa nem ser um jornalzinho, né, desses mais apelativos, é só você ligar o Jornal Nacional. São 30 notícias, 28 são de desgraças, de violência, né? Poucas são as notícias de coisas que nos preencheriam com algo mais construtivo, né? Então, resumidamente, o que a gente teria, né? Que o trabalho parece sinônimo de desprazer, né? Ele vem com a roupagem, né, de castigo, de instrumento de tortura, de coisa de escravo, sem sentido, não é reflexivo, ou seja, você não pensa para executar, individualista e frustrante. Então, fica aí uma questão para a gente pensar, né? Que se o indivíduo já tem uma dificuldade no seu pensamento, na constituição do seu pensamento, não consegue pensar em tudo isso que eu estou propondo que a gente pense aqui hoje, que é o que todos nós, sem exceção, aqui vivemos. Mesmo quem tem um emprego e um trabalho que é extremamente agradável, vive isso com o colega ou já viveu isso numa outra situação. E esse indivíduo que não tem essa possibilidade do pensamento, não tem essa possibilidade da reflexão, de parar para tentar sublimar e fazer algo diferente, ele tem a porta do álcool e da droga aberta, e por isso essa epidemia que a gente tem aí hoje. Acho que era isso. Tinha mais coisa, mas acho que... Bom, agradeço mais uma vez a doutora Kátia e passo a palavra para o doutor Adalto, que é o nosso primeiro debatedor. Primeiro, eu queria cumprimentar a doutora Kátia Piroli pela magnífica palestra. Aprendi muito aqui nesse momento como pessoa e também vai contribuir bastante aí com o nosso trabalho. Até vou falar com o meu presidente Manuel, até para uma hora te convidar, porque nós estamos aqui numa fase de adaptação da Lei 12.619, um dos grandes desafios nossos, e é uma questão que está se colocando na ordem do dia, é fazer o programa de controle do uso de droga e bebida alcoólica, que é uma questão que é bastante novidade para nós. Queria também cumprimentar a doutora Tereza Narras, se esse evento está acontecendo, deve a competência dessa juíza brilhante, batalhadora, desejo sucesso lá na Espanha, né, onde você vai estar aprimorando os grandes conhecimentos que a doutora já tem. Cumprimentar o meu amigo doutor Narciso, que faz essa ligação com o poder público também com muita competência, até já foi juiz daquele tribunal, representando não só o setor, né, a sociedade com muita competência. O nosso presidente, pela oportunidade de estar aqui falando hoje. E, evidentemente, vou entrar num assunto árido que, como disse aqui para a doutora Kátia, eu tenho procurado aprender bastante, porque a gente tem sido alvo de demandas de consultas nessa seara. Eu, quando fui fazer uma pesquisa, não só por caso de hoje, verifiquei que já existe uma movimentação no setor econômico para começar a fazer exames toxicológicos de bebida alcoólica, de usos de droga, como um trabalho já na hora da admissão desses trabalhadores. Lógico, como advogado, a gente já tem aquele vício, olha, isso não pode, isso viola direitos íntimos da pessoa que estão protegidos pela Constituição brasileira. Eu acho que uma seleção deve se ater à capacidade daquele trabalhador em poder exercer aquela função, aquele cargo que deve ser aquela seleção que deve ser colocada à disposição das pessoas que ali se candidatam, sem haver qualquer discriminação ou proibição, a não ser especificamente a ideia da competência para exercer aquela função. Mas confesso a vocês, eu estou há 22 anos aqui no CETSESC, que sempre me incomodava uma coisa. Poxa, o motorista que vai dirigir um caminhão, quando ele pega uma rodovia, né, evidentemente, tem ali eu mesmo nos finais de semana, porque depois que a gente começa a trabalhar no setor, eu vejo o caminhão toda hora, né, então já sabe, aquela ali é do fulano de tal, do meu amigo, aquela coisa toda, e a gente vê como foi colocado aqui, como se discorreu aqui durante o dia, muitos acidentes que evidentemente acontecem e acabam trazendo um transtorno.
Quando a doutora Kátia colocou, isso não é um problema especificamente do segmento de transporte, isso é um problema do ser humano, da alma humana. Juízes passam por isso, professores passam por isso, pilotos passam por isso. Eu, na época que o doutor Geraldo Viana era presidente da NTC, ele me convidou para, junto, até está aqui o Bernard, quero deixar um abraço para ele, junto com outros amigos, para organizar os advogados trabalhistas em nível nacional, para discutir as sugestões que a gente iria fazer para a Lei 12.619. Isso foi lá, 2007, por aí. E eu comecei a verificar, nessa questão do álcool, que outras atividades, principalmente dos aeronautas e outros segmentos, já faziam esse exame. Para minha surpresa, antes de assumir o comando do avião, ele passa lá pelo bafômetro, ele passa lá pelo exame toxicológico. Eu vi ainda aquilo como uma discriminação, como uma violação à intimidade, e lendo um pouco mais, cheguei até a Organização Internacional do Trabalho, vou até comentar rapidamente, que ela tem diretrizes e que mais, que eu fiquei muito feliz. Muitas empresas, vou citar porque não há, eu vi isso em documentos que eu li, a Embraer, a Petrobras e outras empresas de nível particular fazem o exame e não há discriminação, ao contrário, há uma integração dessa pessoa no dia a dia e como a doutora Kátia falou com muita propriedade, por isso que eu curti muito a palestra dela, porque eu já tinha lido um pouco, e também talvez eu, sem querer, talvez fosse uma pessoa que discriminava, ou que colocava aquilo como, pô, esse cara é um bebum, esse cara é um drogado, né? E ao contrário, isso é uma doença da alma, né? É uma pessoa que pede socorro. Eu, logicamente, lá atrás, nas consultas, Adalto, posso mandar embora por justa causa, o cara está embriagado. No começo, está lá na CLT, no artigo 4.2, não me lembro lá o inciso, que a embriaguez habitual em serviço, né, é passível de justa causa, haja visto, inclusive, pela peculiaridade da nossa atividade. Mas fui ver que isso era tratado também como doença, então, humildemente, fomos lá estudar. E quem não teve, eu tive na minha família problema de alcoolismo, né, quer dizer, quem não passou por essa situação. Eu lembrei desses parentes que a gente tinha, até vou ser franco, meu próprio pai, muitas vezes a briga que a minha mãe tinha com ele por causa disso, e muitas vezes, como falou a doutora Kátia aqui, eu me sensibilizei muito com isso, às vezes ali é um grito, muitas vezes o homem, pelo aquele machismo, ele descarrega na bebida e tal, e hoje não é um problema particular só do sexo masculino, também o sexo feminino também. No nosso mundo, pessoal, a questão da bebida alcoólica, ela começou a ganhar dimensão lá nos anos 90 com a questão do Código de Trânsito Brasileiro. Lá no artigo 65, já dizia lá 0,6 decigrama, que equivaleria lá a uma dose de cerveja, um copo de cerveja, etc., já acabava acarretando na proibição de poder dirigir, né? Aliás, o Código de Trânsito Brasileiro criminalizou a questão relacionada com o uso do dirigir veículo, né? Principalmente na questão profissional, embora pegue a todos, sobre a influência de álcool. Hoje nem tem esses 0,6 decigramas. Havendo a influência de álcool, há aí a detenção de 6 meses a 3 anos. Teve até uma pergunta que chegou aqui. Recentemente entrou em vigor a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, a resolução 460/13, que exige os exames toxicológicos, já está em vigor desde o dia 1º de junho, quando da renovação da CNH, da mudança da categoria da CNH, ou se for a primeira habilitação. Não é verdade que tem que mandar embora por justa causa, como está na pergunta, porque nem é competência do Conselho Nacional de Trânsito. Mas é compreensível a pergunta, porque o Conselho Nacional de Trânsito diz que vai ser feito exame de larga janela, verificando nos últimos 3 meses se havia um consumo habitual, né, daquela pessoa, e evidentemente ela vai ser proibida de renovar a sua carteira. Isso tem implicação séria para nós, porque evidentemente a grande massa de trabalhadores, de empregados, são motoristas profissionais, e evidentemente isso vai colocar na ordem do dia aqui para nós, para orientarmos as empresas, conversarmos aqui com os sindicatos profissionais, como lidar com essa situação. Haja vista, como bem deixou claro aqui a doutora Kátia, não dá para encarar isso simplesmente como uma falta grave, né? Até porque a gente já detectou isso, eu sei porque eu dou curso também mais focado na parte legal, evidentemente, mas muitas vezes me vem alguns falar, eu tenho lá um caso de um profissional que ele tem problema de embriaguez, mas uma excelente pessoa.
cumpre as suas funções, faz o seu trabalho, e às vezes brinca até comigo, até melhor quando toma uma, né? Porque alguns outros, efetivamente, não fazem o trabalho como ele faz. Então, a gente tem que tomar cuidado para não discriminar. Não é o uso específico em si. É quando você usa, evidentemente, para bagunçar o ambiente de trabalho, para destratar o empregador, para, enfim, trazer um prejuízo, né, que pode culminar em outros incisos lá do artigo 4.2, não especificamente com relação a esse problema que ele tem, porque, na realidade, como eu falei, há uma nova mentalidade, né? Por isso que eu acho que é importante essa palestra da doutora Kátia, porque nós temos que encarar isso como uma doença, como qualquer outra doença. Até porque, senão nós vamos ter muita gente, eu estava vendo aqui umas pesquisas, eu não gosto muito de falar de números, mas eu estava olhando aqui a pesquisa do Ministério da Previdência Social, aumentou assustadoramente os afastamentos sobre o uso de drogas e de álcool. Outra questão que é importante dizer, que o projeto de lei que está aí em tramitação no Congresso Nacional, que altera a Lei 12.619/12, ela prevê exame toxicológico na admissão e no desligamento do motorista profissional, né? E aí eu fiquei me perguntando, para ver aqui hoje, se isso violava a intimidade ou não. E aí fiz um resumo aqui daquilo que eu acho, evidentemente, nós vamos ter que debater no núcleo jurídico do CEDSESP. Eu revendo essa posição de violação da intimidade, eu acho que no caso do motorista, né, ou até em outras funções necessárias, se é que realmente aquele exame, na hora da admissão, é necessário com relação à atividade, ele não pode ter um caráter discriminatório com relação àquela pessoa. Que aquele exame seja especificamente para o trabalhador, ele ser informado pelo médico ou por quem, até porque a própria CLT, ela no seu artigo 68, parágrafo 5º, ela diz que tem que haver um sigilo, até porque é um respeito à intimidade, não só com relação ao problema da doença da droga ou do álcool, mas qualquer tipo de doença que a pessoa tenha, né? Que haja concordância do empregado na admissão. Ele não é obrigado a passar por essa admissão, como também o empregador não é obrigado a admiti-lo, né? Ele vai falar, não vou me submeter a esse exame. Bom, é um critério que a gente coloca para esse tipo de trabalho, né? E, repito, se estão relacionados com as atividades dele, porque se tem uma outra atividade que isso não seja peculiar, não seja necessário, não tem por que não admiti-lo e não inseri-lo, não trazer essa pessoa para a luz e ajudá-la a se tratar, né? Que eu acho que isso é um papel que nós vamos ter que rever, principalmente no setor econômico, né? Porque corretamente a gente tem dito, olha, isso é um problema do Estado, e é mesmo. Desde 98 há um programa relacionado a isso. Só que isso virou uma doença social. Só que isso está no nosso dia a dia, às vezes está muito mais próximo da gente e não dá para discriminar essas pessoas. Eu queria fechar, pessoal, até na linha da Organização Internacional do Trabalho, naquela ideia, porque nós já temos que fazer um programa de controle de uso de droga e bebida alcoólica pela Lei 12.619, que está em vigor hoje. Ela, inclusive, prevê apenamento para o caso da pessoa não se submeter ao bafômetro, aos exames, mas antes disso, há uma lição de casa que o empregador tem que fazer, que é criar esse programa. A Organização Internacional do Trabalho, ela fala lá, para a feitura desses programas, tem que haver medidas para reduzir o problema, boas práticas de emprego, né, e organização adequada do trabalho e envolver os trabalhadores nesse programa. Medidas para proibir ou limitar o acesso de bebidas alcoólicas e drogas no local de trabalho. Muitas vezes a empresa não percebe, o empregador não percebe, até porque o setor não compartilha com isso, mas lá no armazém tem lá alguém com droga ou com álcool, tem que haver um trabalho para limitar isso. Identificação, avaliação e tratamento de pessoas com problemas relacionados com álcool e outras drogas. Em alguns casos, internação para tratamento e reabilitação dessas. Essa é uma outra medida que nós temos que tomar. Nós temos que abarcar essa situação e ajudar o trabalhador a se reabilitar, porque é uma doença profissional. Essas duas empresas que eu citei, eles davam férias para o trabalhador, disfarçadamente, para ele fazer o tratamento, até para as outras pessoas não ficarem sabendo. E não há discriminação, porque o tratamento tem que ser para todos, não é só aquele que eu acho que tem que ter problema. O exame e o trabalho de prevenção, o trabalho de conscientização de prevenção tem que envolver a todos de forma indiscriminada.
Estabelecimentos de código de conduta ou regulamento empresarial, no sentido de que a violação às regras poderão ensejar medidas disciplinares, inclusive a dispensa. Evidentemente, ele tem que participar, tem que submeter esses exames e pode sofrer sanções se, evidentemente, não cumprir o que está ali. Igualdade de oportunidade de crescimento profissional das pessoas que tiverem problemas com drogas. Eu não tenho que discriminar e olhar essa pessoa de forma diferente. Como a doutora Kátia disse com muito mais brilhantismo do que eu, é uma pessoa que precisa de ajuda, mas isso não impede de ser um bom profissional, de ele realizar o seu trabalho. Evidentemente, nós temos que ter uma política de recursos humanos para trazer essas pessoas para a luz, para se tratarem. E nesse trabalho de pesquisa que eu fiz, você vê declarações de gente que virou gerente, diretores de empresa, muito produtivo e compromissado com a empresa, né? Porque a empresa teve um olhar diferente para ele, não viu nele um obstáculo, um problema. Claro, ele fez a lição dele, ele olhou para a empresa e se colocou à disposição. Eu quero ser parceiro da empresa, eu quero fazer a empresa crescer, eu quero trabalhar, eu quero produzir, e evidentemente essa troca ela começou a ser realizada. Criação de programas de informação e conscientização destinada a todos os trabalhadores sobre os efeitos físicos e psicológicos do álcool e de outras drogas. Exatamente olhar para aquele que não está naquela situação. Mostrar o quanto isso é danoso a ele, a vida dele, a família dele. E ajudar aqueles que já estão no dia a dia. Esse é um novo olhar, essa é uma situação que está posta, não adianta, nós não temos mais como fugir. Até porque assim que for aprovado o projeto de lei, vai se tornar obrigatório, nós vamos depois ver a regulamentação disso, a feitura desses exames. Essa era a modesta contribuição que eu queria trazer aqui, para simplesmente dar uma somadinha na brilhante palestra da doutora Kátia. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, doutora Adalto, parabéns. Bom, na função de segunda debatedora, o que me cumpre agora, depois de tudo que a doutora Kátia falou, doutora Adalto, é tentar fazer um elo de ligação entre esses dois pronunciamentos. A doutora Kátia, ela pontua muito bem, e uma coisa que nunca mais eu vou esquecer, que é o esvaziamento da alma, né? É uma doença, e realmente isso já é reconhecido, não só pela OIT, como pela OMS. A OIT realmente tem estudos a respeito dessa questão da embriaguez no local de trabalho, ou do trabalhador especificamente. E uma coisa muito interessante, que a doutora Adalto também falou, e que eu acho que nós temos que pensar, é realmente essas metas, esse objetivo central que a OIT traçou. Ou seja, primeiramente, reconhece-se que é uma situação de doença, né, causada aí por inúmeros fatores, que inclusive nos estudos, a OIT tem um largo estudo sobre isso, e a OMS, e eles identificaram, de uma forma muito interessante, quais os setores, inclusive, em que essa doença ela se manifesta com mais facilidade ou de uma forma, num número muito maior, não é? E reconhecido isso, fazer essa ligação entre a questão da saúde com o que cada um de nós e o que cada empresa pode fazer para melhorar essa situação. Porque para a empresa existe um custo muito alto de um trabalhador doente, né? E principalmente um trabalhador que tem essa doença da alma, porque uma coisa é ele numa máquina cortar um dedo, e enfim, eu faço o tratamento, eu sei quando começa e quando termina o tratamento, não é? E a dependência química, ela é uma situação muito complicada, porque é um fantasma que ninguém consegue enxergar. Então, de repente, hoje o trabalhador chega na empresa, está muito bem, e daqui um mês, ou daqui uma semana, ou no dia seguinte, ele já aparece completamente alterado, e isso implica em redução da produção, em riscos no local de trabalho e etc. E uma questão muito interessante é com relação, muito rapidamente para vocês, quais os ambientes de trabalho, esses dados são da OIT de 2003, em que as taxas de uso de álcool e substâncias entorpecentes elas são mais altas. Trabalhadores que trabalham com alto nível de estresse, e o exemplo é dos gerentes, vendedores, médicos, advogados, trabalhadores em entretenimento e etc. Situação em que o trabalho não tem uma supervisão direta do empregador, que é justamente o caso do transportador. Trabalhadores em condições extremas, como os militares e os mineiros,
e trabalhadores com variação grande de horário, ou como, por exemplo, serviço de tecnologia e informação. Então, se nós pensarmos bem, o transportador ele está incluído em pelo menos 2 grupos apontados. São 4 grupos principais, onde a dependência química ela é muito grande, e o transportador está só em 2, ou seja, 50% das hipóteses em que a doença ela pode aparecer com mais facilidade. E os fatores que determinam e que contribuem para o consumo ou aumento do uso de droga ou de álcool. E um deles, o principal fator, trabalho por turnos, viagens ou trabalho em lugares remotos, né? Normas culturais que fomentam o uso, estresse relacionado ao trabalho, trabalho sob pressão, insegurança no emprego, aborrecimento, falta de criatividade e trabalho em jornadas excessivas. Eu diria que com o transportador, ele se enquadra em pelo menos, com exceção de aborrecimento por falta de criatividade, vamos dizer assim, nos outros ele se enquadra em todos. Longas jornadas, viagens para lugares remotos, usos da região em que se fomenta o uso do álcool e da droga, trabalho em jornadas excessivas e trabalho sob pressão. Quem é que vai dizer que aqui em São Paulo, por exemplo, não se trabalha no transporte, seja ele qual for, com grande pressão, no trânsito de São Paulo, né? E das grandes cidades. E aí, então, é hora da gente pensar um pouco naquilo que o Dr. Francisco falou na palestra dele, não é? E principalmente fazendo uma ligação também com o que o Dr. Manos falou, da necessidade de se negociar. E quando se negociar com relação à jornada, pensar nesses fatores, porque eles são fatores de risco, não é? E qual o custo disso para a empresa? Perdas humanas, de matérias e de tempo ocasionados por acidentes, aumento dos custos para compensar os riscos, redução do ritmo de desempenho e má qualidade do trabalho desenvolvido, maior rotatividade de trabalhadores e aumento do curso de formação de novos trabalhadores, maior incidência de atrasos, roubos e danos no local de trabalho. Então, o que a OIT faz? Ela identifica essas causas e implementa um plano de ação para que isso possa ser resolvido, para que essa situação possa ser melhor trabalhada, vamos dizer assim. E aí nós caímos naquilo que o doutor Adalto acabou de falar, de como as empresas deveriam agir. Bom, como fazer a ligação disso com a nossa própria lei, não é? Porque a lei que altera o artigo 235B da CLT, ela traz como uma das questões, uma das obrigações do empregado, a submissão a testes e a programa de controle do uso de droga e de bebidas alcoólicas instituído pelo empregador, ou seja, esse instituído pelo empregador, ele cumpre com um dos objetivos da OIT, que é o estabelecimento de programas para resolver ou para ajudar o trabalhador na empresa. Então, até aqui me parece que a legislação foi muito bem, não é? De chegar e falar assim, olha, a empresa tem que criar um programa de inserção, né? Só que daí me parece que o legislador ele comete um ato falho no parágrafo único, porque ele diz assim, se o empregado se recusar a cumprir com os exames, ele pode sofrer sanções disciplinares, né? Eu desconheço o conteúdo do projeto, confesso, doutor Adalto, com relação a isso que o senhor falou, mas me parece que ser obrigado a fazer exame toxicológico no início e no final do contrato de trabalho, e nada é igual, não é? O que vai acontecer é, eventualmente, se criar uma discussão muito polêmica em razão da eventual discriminação na contratação ou na rescisão, não é? Então, acho que essa não é uma medida adequada, mas também acho que não deveria ser, principalmente numa atividade de transportador, que esses exames eles devem ser evitados, pelo contrário, porque a empresa não tem como fazer um programa se ela não conhece a população que ela tem, não é? Então, não adianta a empresa fazer, ter a intenção de cumprir o programa da OIT, de considerar o problema de uso de drogas e álcool como problemas relacionados à saúde. A empresa reconheceu. Isso aqui é o objetivo da OIT, o objetivo central da política da OIT de combate à discriminação
por essa razão, né? Em razão dos dependentes químicos, vamos dizer assim. Avaliar os impactos do álcool e da droga no local de trabalho. Eu não sei como a empresa poderia, confesso, avaliar os impactos do álcool e da droga no local de trabalho se ela não tem conhecimento se a sua população é usuária ou não. Eu não posso presumir. Então, me parece que essa política da empresa criar um sistema de inserção do trabalhador, de prevenção e de cura para a doença, ela tem que ter meios para poder conhecer os trabalhadores e saber se efetivamente ou até que medida e qual o programa que ela vai implantar. Eu posso ter, por exemplo, numa empresa, trabalhadores que usam, que 99% dos trabalhadores fazem uso de bebida alcoólica. Então, o direcionamento do meu programa, não que eu vá ignorar os outros tipos de droga, mas me parece que o direcionamento principal tem que ser para o uso de bebida alcoólica e não para o uso, por exemplo, de cocaína, né? Então, isso é uma situação que eu acho muito delicada de se lidar, porque o que a lei visou impedir, e esse é o grande objetivo também da OIT, da política que a OIT institui, é evitar a discriminação, tanto na admissão, como na rescisão e na manutenção do contrato de trabalho. Então, se eu faço o exame só no começo e no final, como é que se faz? É óbvio que interessa, principalmente para transporte de passageiros, não é? Existe um cuidado das empresas que transportam passageiros, não que não existam das outras, mas me parece que o cuidado tem que ser maior ainda, porque ele lida com vidas, né? Quem está transportando, evidentemente, não pode estar sob efeito de nenhuma substância entorpecente, porque a chance de acidente, não sei qual é o percentual, tá? A senhora pode me dar um percentual mais exato, vamos dizer assim, mas no meu entender 100% praticamente, não é? É o caso do piloto dormindo na direção, ou do caminhoneiro, enfim. Então, como não fazer? Aí os senhores podem pensar no seguinte questionamento: mas isso não viola a liberdade ou a privacidade da pessoa? Me parece que não. Sinceramente, me parece que não. Eu acho que a questão dos chamados direitos fundamentais, elas têm que ser entendidas com uma certa flexibilidade no conceito, não é? O fato de um trabalhador se negar a fazer o exame não me parece que seja razão para que ele sofra uma sanção disciplinar. Eu acho que o legislador deveria tratar da situação de uma forma diferente, não é? Não me perguntem qual. Não pensei sobre isso e assim, é muito cômoda a posição do jurista e do estudioso. Por quê? Porque a gente aponta o problema, mas a solução é uma questão, muitas vezes, para o legislador, para o médico, enfim. Algumas vezes é possível que a gente consiga dar um parecer a respeito, ou uma opinião a respeito, mas me parece que a sanção disciplinar não seria o adequado. Porque na sanção disciplinar é uma forma que eu tenho de discriminar. Ou uma forma que eu tenho de criar uma situação em que, ao invés de eu ajudar, eu acabo prejudicando, não é? Então, nós temos que ter uma cultura para poder conseguir fazer essa conciliação, essa harmonização entre o direito que o trabalhador tem de poder ter um tratamento adequado para um problema de saúde que ele tem. Nós não estamos falando, como já apontou bem a doutora Kátia, de uma questão de malandragem, não é? A maioria de tudo que eu já li a respeito de dependente químico, todas as palestras que eu já vi, me parece que não há divergência. É realmente um problema de saúde, não é? Causado por inúmeros fatores, e alguns deles dentro do próprio ambiente empresarial, não é? Pode ser que o problema, pessoas mais tímidas, que não tenham condições ou fiquem mais constrangidas para poder falar, que elas possam desenvolver essa doença de uma forma mais rápida, porque, como diz a doutora Kátia, a sensação que a droga dá é uma sensação muito boa, de encorajamento, a pessoa fica numa posição muito mais confortável, inclusive com relação aos seus. E as pessoas com que ela convive, principalmente no seu ambiente de trabalho. Então, pode ser que essa pessoa, a forma que ela tenha de
conseguir conviver no ambiente de trabalho dela, ou porque o ambiente não é um ambiente 100% adequado para ela, nós somos todos diferentes, não é? Então, o que é adequado para mim pode não ser para a doutora Kátia, pode não ser para a doutora Adalto, não é? Então, a empresa ela tem que ter essa sensibilidade para lidar com esse tipo de situação. É óbvio que, se por um acaso o exame ele for feito por uma questão de discriminação, seja na contratação, seja na rescisão, seja na manutenção do contrato de trabalho, aí me parece que a gente já tem essa situação regulada na Lei 9.029 de 95, que é a proibição ou a vedação das dispensas discriminatórias. A lei ela trata da dispensa, mas me parece que a gente pode aplicar as indenizações que ela prevê, ou ainda que não a indenização específica da 9.029, as indenizações por dano moral, pela discriminação. É a simples aplicação do postulado constitucional do direito que cada um tem de não ser discriminado, não é? E só para terminar, aproveitando o legado que Adão e Eva nos deixou, na verdade, então, quer dizer, somos obrigados a trabalhar graças à mordida da maçã. A nossa Constituição evoluiu de lá para cá e, felizmente ou infelizmente, não se pode lutar contra a lei divina. Temos aí o trabalho como fundamento da Constituição, não só o trabalho, mas como a saúde. Então, é dever não só do Estado, mas de todos, e aí incluo os empregadores, a preservar a saúde do trabalhador. Por quê? Porque o trabalho é um fundamento do Estado brasileiro e ele constitui, dentro do artigo 170, também um princípio da ordem econômica constitucional. Resumindo, isso quer dizer o seguinte: eu tenho que ter trabalho, eu tenho que ter saúde, e a ordem econômica ela tem que permitir a harmonização disso tudo. Mesmo porque, sem trabalho, não se desenvolve nada num país capitalista, não é verdade? Então, que gostemos ou não, graças a Adão e Eva ou não, nós podemos consumir, ter bens e ter uma vida melhor, não sei de outra forma. A melhor forma para isso realmente é o fruto que se obtém com o trabalho. Bom, eu agradeço muito a atenção dos senhores. Nós temos aí 10 minutos e 2 perguntas. Começar da Camila. Tendo em vista a resolução do contrato que prevê a suspensão do contrato de trabalho, se o motorista for pego no exame toxicológico, o contrato de trabalho fica suspenso durante 90 dias. Mas podemos demitir por justa causa diante do fato que o requisito principal para o desempenho do trabalho? O que o senhor acha, doutora Adalto? Doutora Tereza, até acabei comentando um pouco essa pergunta. Realmente tem essa resolução, ela está em vigor, mas quando dá renovação, quando dá mudança da categoria e quando da primeira habilitação, ele tem que passar pelo exame toxicológico, vai ser feito um exame de larga escala para verificar se ele é uma pessoa que consome constantemente o tóxico, e ele não vai conseguir renovar ou não vai conseguir tirar a carteira. O problema maior, talvez, da pergunta seja a não renovação. Como é que eu faço? Ele não tem mais carteira, perdeu sentido o meu contrato de trabalho com ele. Aí, como tudo no direito, depende, nós vamos ter que analisar o caso concreto. Se porventura se trata como doença, como foi analisado aqui, tem que encaminhar ele para tratamento. Os primeiros 15 dias, por parte, a empresa deve bancar, e depois disso, o Estado que vai cuidar dele. Aliás, acho que quando fala da demissão no projeto de lei, é aquele exame demissional que todo mundo faz, se constatar agora o problema toxicológico, vai para tratamento médico. Não fica por conta do empregador, mas por conta do Estado. Me parece essa a melhor resposta. No segundo momento, volto a repetir, analisando a situação concreta, se ele perdeu a CNH por um fato tipicamente oriundo de uma condição
ilícita, entre aspas, né? E agora tem que olhar com carinho a palestra da doutora Kátia, mas de alguma maneira ele deu razão para perder aquela situação de funcionário, de trabalhador. Não me parece justo a empresa ter que demiti-lo indenizando todos os direitos dele. Se é um fato, uma atitude dele de não ter tomado cuidado, já conscientizado de que ele iria passar por esse exame, que ele não deveria se envolver com drogas, etc., e ele perdeu aquela condição por um ato dele, me parece aí ser justo um rompimento do contrato, né? Nesse primeiro momento. Aí eu acho que poderia, sim, pensar numa justa causa ou até num acordo, né? A lei permite também, a lei do FGTS, por exemplo, permite um acordo em caso de rescisão. Nós vamos ter que ver com o tempo, porque isso é um fato novo, entrou em vigor dia 1º de junho, mas os caminhos são esses. Primeiro, verificar se não trata de uma doença, acho que essa é a luz que se joga aqui no assunto, e encaminhá-lo para afastamento médico. Eu acho que seria esse o mais correto. Na impossibilidade, diante de uma situação que se nota claramente que ele está agindo de forma ilícita, enfim, não está tomando cuidado, porque realmente a empresa não pode deixar um caminhão na mão de uma pessoa que bebe, que se droga, e ainda por cima a CNH não foi renovada, me parece que criou as condições aí por um rompimento por justa causa. Acho que seria a melhor resposta, mas vamos esperar um pouco, porque a resolução é recente e nós vamos ter que maturar um pouco mais esse assunto. Acho que é a melhor resposta, Tereza. Eu, na verdade, acho que nesses casos em que a empresa identificar a situação de alcoolismo, ou, enfim, uso de qualquer tipo de dependência química, me parece que o encaminhamento é a continuidade da pergunta, encaminhamento para o INSS, a suspensão do contrato de trabalho para o tratamento de saúde, né? Acho muito complicado fazer a rescisão do contrato de trabalho aí por justa causa, já que consideramos que o trabalhador está doente. Então, quer dizer, como é que eu vou romper o contrato de trabalho com uma pessoa que está doente? Então, me parece que aí nós temos uma situação impeditiva, uma situação impeditiva. É óbvio que, e aí vem a outra pergunta que me foi feita, com relação à questão da admissão de um alcoólatra ou de um ex-alcoólatra, né? A pergunta especificamente é dirigida para a questão do ex-alcoólatra, que não faz uso de nenhum tipo de bebida alcoólica há 3 meses, e o trabalhador, e é pedido, por exemplo, uma investigação dos últimos 6 meses, e descobre-se aí que o trabalhador ele era usuário de álcool. E aí como é que fica? Tem um dano pré-contratual, porque ele não é contratado, enfim. Tanto na rescisão, tanto na admissão como na rescisão, eu, em princípio, sou favorável, obviamente, ao exame. Não tem como, principalmente para as questões em que se vai lidar com transportes, não é? A gente está falando aqui de transporte, mas imagina, por exemplo, numa escola para criança, né? Fica muito complicado ter um dependente químico trabalhando com criança de 4, 5 anos de idade, não é? Eu acho que saindo um pouco do lado jurídico, não é? Mas, por exemplo, um cirurgião, vou operar, não, mas ele é alcoólatra, então como é que eu vou fazer a cirurgia? E o medo, né? Então, é bonito a gente fazer, muitas vezes, algumas defesas, não é? Mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco no campo prático e naquilo que nós gostaríamos para nós mesmos também. Eu não estou dizendo, não me entendam mal, que seria que é necessário, que estaria sendo autorizada a discriminação. Eu acho que a gente tem que encarar o doente como doente e fazer o tratamento que ele tem direito a ter, não é? Se ele tem direito à saúde e ele sofre de alguma doença, ele tem direito a ser tratado, né? Como eu vou contratar, por exemplo, uma pessoa que tem problema cardíaco para ficar subindo e descendo escada? Então, ou eu dou uma função diferente, ou eu auxilio e ajudo e faço o que for necessário para o tratamento médico, né? Foi contratado? Eu não posso, repito, não contratar porque ele é, por exemplo, alcoólatra, criando uma situação de discriminação na contratação, não é? Agora, no caso específico, ele é um ex-alcoólatra, está em tratamento, a partir do momento que eu não contrato, me parece que daí eu crio uma situação discriminatória realmente, porque a pessoa
está se levantando, ela está se tratando. Então, quer dizer, ela está se recuperando. Eventualmente, pode não servir para uma vaga na empresa, mas pode servir para outra, enfim. É possível que se configure eventualmente um dano pré-contratual? Sim, é possível, né? Em geral, as admissões, quando não concretizadas por uma questão discriminatória, evidentemente elas vão gerar um dano pré-contratual, né? Mas é a questão, e a gente entra num outro setor que é a questão da prova, né? Como fazer a prova dessa situação da discriminação, né? Às vezes ela é até presumida, dependendo da situação, é possível fazer uma presunção de prova, de situação. Mas me parece que eu teria muito cuidado em dizer que seria possível a dispensa por justa causa. Eu não arriscaria dizer que suspende o contrato e faz o tratamento, né? Ou pelas políticas que a empresa deveria adotar, né? Eu acho que o ideal são as empresas sentarem, lerem o documento da OIT e discutir em cima disso, porque realmente esse documento, esse material que eles têm é um material muito rico, com identificação inclusive dos pontos no mundo, das localidades no mundo em que o uso de substância entorpecente é maior ou é menor, e existe já políticas que são feitas, ou seja, mais do que nunca, hoje em dia, se fala em prevenção. O que a empresa tem que fazer é trabalhar sempre com a prevenção e nunca com a repressão, né? E muitas vezes, para a prevenção, é necessário, sim, que se tenha um conhecimento da situação pessoal de cada trabalhador. É uma opinião particular, eu sei que o assunto é polêmico, não é? E acho que essas questões ainda não chegaram ao tribunal no sentido de pacificar o entendimento. Acredito que a gente ainda vai caminhar muito para isso, mas não arriscaria fazer demissões ou não contratações, principalmente se a empresa não tem uma política adequada de tratamento e de prevenção para esses tipos de situações, né? Não sei se tem mais alguma questão a ser colocada, senão eu imagino que estão todos cansados, né? Só queria fazer, mais uma vez, agradecer, em meu nome pessoal, em nome do próprio tribunal, pela oportunidade, de novo, de podermos realizar esse seminário. Espero que o ano que vem o seminário se repita, né? Falando já para o doutor Narciso, fazer um pouquinho, uma hora um pouco mais elástica para a questão das jornadas, ou então fracionar o tema das jornadas, porque realmente é uma situação que todos os anos ela abre um espaço muito maior do que aquele, sendo que eu acho que se a gente ficar o dia todo discutindo jornada, vai ser o dia todo de discussão a respeito da jornada, né, doutora Adalto? E espero também que o ano que vem essa questão com relação ao dependente químico, ela esteja um pouco mais pacificada, um pouco mais trabalhada, e que efetivamente as empresas já venham com políticas para tratamento, para recuperação e para prevenção dos dependentes químicos, que realmente é uma realidade, não é? Não só no nosso país, mas em diversos países do mundo. Um aviso só: por favor, assinem a lista, quem não assinou. Os certificados, inclusive para os palestrantes, agora nós estamos na época da tecnologia, né, por falar no vício de tudo, não é? Então ele vai seguir pela internet, através do e-mail que cada um dos senhores indicou no momento da inscrição. Mais uma vez eu agradeço, uma boa tarde a todos e um bom brunch, né? Bom, muito obrigada. Agradecemos também aos integrantes aqui do terceiro painel, a doutora Tereza, doutora Kátia, doutora Adalto. Foram 3 painéis realmente muito esclarecedores, né, acerca dos temas propostos, e nós também agradecemos, reconhecemos o interesse de todos aqui no segundo seminário trabalhista do transporte rodoviário de cargas, que discutiu os aspectos polêmicos nas relações do trabalho no transporte rodoviário de cargas. Para encerrar oficialmente nosso evento, convido o nosso presidente do CITCESP, Manuel Souza Lima Júnior. Chegamos ao fim desse brilhante evento. Eu gostaria de fazer apenas alguns agradecimentos aqui
às autoridades, ao TRT, da segunda região, né? E a doutora Tereza e ao Narciso, que fizeram essa programação. Eu gostaria também de fazer um agradecimento especial aos nossos colaboradores, ao pessoal da organização, a Dani, que conduziu aqui essa parte aqui da apresentação, do cerimonial. Obrigado, Flávio. Quero agradecer também ao Flávio aqui, né, pela condução que ele tem feito brilhantemente da 12619 lá em Brasília. Quero agradecer a todos que vieram aqui, trouxeram 1 quilo de produtos perecíveis, que isso aí a gente sempre encaminha lá para a região de São José do Rio Preto, hoje aqui representado pelo Caju Miura. O Caju Miura tem lá 3 associações, não, são asilos, não, são, que a gente encaminha para lá todo ano, tudo aquilo que é recebido aqui nos nossos eventos. Eu vou agradecer. Oi? Ok, obrigado. Quero também parabenizar e agradecer a doutora Silvia, e propor também um novo modelo para que o pessoal tenha um pouco mais de participação, que eu acredito que eu mesmo não tenho vontade de fazer mais algumas perguntas, né? Eu acho que se vocês não se incomodarem, são só mais 20 minutos. Então, gente, nós temos um almoço que vai ser servido aqui, as nossas recepcionistas vão encaminhá-lo, e aqui eu deixo o agradecimento e declaro encerrado o nosso evento. Muito obrigado a todos.